Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Terminou há pouco, no Barradão, em Salvador, o jogo do Vitória contra o Atlético Mineiro. Do Leão contra o Galo. E o Vitória venceu por 4-2. 4 para o Vitória, 2 para o Galo. Vitória, com um resultado positivo, saiu da zona de rebaixamento e colocou o Vasco da Gama entre os rebaixados. Vasco que demitiu nesta quinta-feira o técnico Álvaro Pacheco, português. Foram apenas 4 jogos do Pacheco comandando o Vasco da Gama. 4 jogos apenas. 1 empate, 3 derrotas do Vasco. E o Vasco demitiu o Álvaro Pacheco. Vasco da Gama, Corinthians, Grêmio e Fluminense fecham esta 10ª rodada entre os rebaixados. A partir de agora, no plantão do Paulinho, vou mostrar a nova classificação da parte de baixo da tabela e também a projeção de pontos, que neste momento tem como exigência para escapar do rebaixamento um número, mas muito baixo, não é baixo, é muito baixo. Em seguida, aqui no plantão do Paulinho. Antes, lembrando, Vitória 4, Atlético Mineiro 2. Marcaram para o Vitória Mateuzinho a 7 minutos, Vitória 1-0. O Scarpa de pênalti a 13, empatou para o Galo. O William Oliveira a 43, fez 2-1 para a equipe do Vitória. No segundo tempo, o próprio William Oliveira a 20 minutos ampliou para o time baiano, 3-1. O Castilho, equatoriano Castilho, que quer ser chamado de Culebra, marcou o quarto gol do Vitória aos 30 minutos. E aí já a 42 da segunda etapa, o colombiano Palacios descontou para o Galo. Final, Vitória 4, Atlético Mineiro 2. Segunda vitória consecutiva do time baiano. Já havia vencido o Inter na rodada passada, no Barradão por 2-1. Nesta quinta venceu também no Barradão, em Salvador, o Atlético Mineiro por 4-2, portanto, embalando Vitória, saiu do Z4, já tem 4 jogos sem derrotas o Vitória, 2 vitórias e 2 empates, a sequência invicta do time baiano, e o Galo vem de 2 derrotas seguidas. Perdeu na rodada passada em BH para o Palmeiras por 4-0 e agora tomou mais 4, só que perdeu de 4-2 para a equipe do Vitória. Vamos à nova classificação que apresenta na parte de baixo a zona do enrosco. A zona aqui que ninguém quer ficar no final do campeonato. Ninguém quer ficar nas últimas rodadas brigando aqui para não cair, certo? Cuiabá, 13º, 10 pontos. Criciúma, 14º, 9 pontos, 2 vitórias, saldo negativo 1. Vitória, agora é 15º, 9 pontos, 2 vitórias, saldo negativo 5. O Atlético Goianiense é 16º, tem 8 pontos. Aí vem Vasco e Corinthians, 7 pontos. O Vasco é 17º por ter 2 vitórias contra uma do Corinthians. Grêmio e Fluminense têm 6 pontos. O Grêmio é 19º por ter 2 vitórias contra uma da equipe do Fluminense. Então, caindo hoje para a Série B da próxima temporada, Vasco da Gama, Corinthians, Grêmio e Fluminense. É claro que, preciso colocar aqui 2 asteriscos. Um no Grêmio, que disputou apenas 8 jogos até agora, contra 10 de Fluminense, de Corinthians, de Vasco, de Atlético Goianiense, de Vitória e de Cuiabá. E um outro asterisco para o Criciúma, que é exemplo do Grêmio, também disputou apenas 8 partidas. Então, Criciúma e Grêmio têm 2 jogos a menos em relação aos demais adversários que brigam neste momento contra o rebaixamento. Falei antes que a exigência está baixíssima nesse momento. Ano passado o Bahia foi 16º, escapou com 44 pontos. Hoje a projeção, para garantir a 16ª posição aqui, o Atlético está por aproveitamento nesta posição, por pontos de aproveitamento, 16º com 26% de aproveitamento, indicando 30 pontos. Então teria que fazer 31 para escapar. Porque não pode dar empate em pontos. Se der empate em pontos, alguém vai cair, né, pessoal? Pelos critérios de desempate. Então tem que fazer um ponto a mais, que é a projeção aqui. Então, 31 pontos. Projeção do Vasco da Gama, 27. Projeção do Corinthians, 27 pontos. Do Grêmio, 29. Do Fluminense, 23. Então, projeção de momento é de 31 pontos para escapar. É claro que, quando começar o segundo turno,
A tendência é que esse número aqui de projeção suba. Foi assim nos últimos campeonatos brasileiros. Mas talvez não suba tanto como no ano passado. Certo? Repito, o Bahia precisou fazer 44 pontos para permanecer na Série A. A turma do Z4, o Vasco da Gama, está pela terceira rodada no Z4. Rodadas 4, 5 e agora na rodada 10. Corinthians, terceira vez também, 3 vezes para o Vasco, 3 vezes para o Corinthians, que esteve no Z4 nas rodadas 3, 7 e agora na 10ª rodada. Grêmio, pela segunda vez no Z4. 2 rodadas seguidas do Grêmio no Z4, 9ª e 10ª rodadas. E o Fluminense está pela terceira vez no Z4, rodadas 6, 9 e 10. Fluminense e Grêmio, 6 pontos. Corinthians Vasco, 7. Atlético Goianiense, 8. Vitória e Criciúma, 9. Cuiabá, 10. Vamos aos jogos dessas equipes na próxima rodada, no próximo final de semana. Teremos no sábado, 4 da tarde, no Heriberto Wilson, Criciúma e Botafogo. 5h30 da tarde, em Curitiba, no Couto Pereira, tem Grenal, Grêmio e Internacional. 6h30, na Arena Pantanal, duelo direto contra o rebaixamento, Cuiabá e Atlético Goianiense. Também no sábado, 9h30 da noite, no Rio, tem Vasco da Gama em São Paulo. Domingo, 4 da tarde, Maracanã, clássico Fla-Flu, Fluminense brigando para escapar do rebaixamento. Às 4 também, em Curitiba, tem Atlético e Corinthians. E fechando a rodada da turma que briga contra o rebaixamento, no domingo, 6h30 da noite, em Bragança, tem Bragantino e Vitória. São jogos que envolvem as equipes que brigam contra o rebaixamento na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama entrou nessa quinta-feira. Corinthians, Grêmio e Fluminense já estavam desde a quarta-feira no Z4. 4 gigantes do futebol do Brasil caindo hoje para a Série B da próxima temporada. É claro, ainda faltam 28 rodadas para o final do Brasileirão. Tchau!